Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, tribo! Nessa aula quero tratar com você sobre redação oficial, especificamente sobre semântica, né? Existem expressões que são de uso aconselhável e expressões que o ideal é que você não utilize, certo? Então, preciso que você tenha bastante cuidado. Uma coisa que eu vou mostrar para você nessa aula, e aí já quero deixar isso muito claro para ti, homônimos, parônimos, expressões que você deve fugir, expressões que você deve utilizar, enfim, tudo aquilo que está ligado à semântica e que é importante, eu vou procurar passar para você nesse tempinho em que você me dará sua atenção, beleza? Bora? Como eu disse, vamos falar sobre semântica, né? Tratando aqui da redação oficial, beleza? Especificamente expressões que você deve evitar ou expressões que têm o seu uso recomendado dentro dos manuais de redação oficial, beleza? E eu queria que você tivesse atenção total, tá? Muito importante que você tenha atenção total no que diz respeito a essa aula. Semântica é um conteúdo problemático para muita gente, porque eu estou falando do sentido, eu estou falando ali de palavras que podem ter um determinado sentido dentro de um enunciado. Só que aí eu preciso lembrar de uma coisa. Eu estou falando de redação oficial. Então a semântica, ela vai afetar a clareza, ela vai afetar a objetividade, ela pode afetar também a concisão. Ela pode afetar também a concisão. Então é crucial que você tenha cuidado com isso, certo? Não precisa usar clichê. Tem algumas coisas que vocês, tribo, precisam evitar, tá? Evita arcaísmo, aquelas palavras que são muito rebuscadas e que caíram em desuso. Evita cultismo. O que é cultismo, professor? Usar aquelas palavras de significado rebuscado demais e muito frufruzinho, beleza? Muito cuidado com isso também, tá? Cara, não tenho como falar para você de semântica e não, ao meu ver, tá?
como professor de língua portuguesa, como professor de redação, eu poderia resumir semântica para você a simplicidade lexical. Ou seja, traga sentidos simples àquilo que você está levantando. Traga palavras simples, traga expressões simples que sejam de fácil compreensão para aqueles que observam a tua escrita, observam ali aquele documento que você utilizou. Principalmente, cuidado com repetições. Muito importante ter esse cuidado na redação oficial. Cuidado com repetições. Cuidado com pleonasmos ou redundâncias, tá? Tudo aquilo que puder eventualmente mexer com os efeitos de sentido do texto, causando ali prejuízo, deve ser observado por você com mais atenção, tá? Evita ali ao máximo esses elementos que eventualmente possam te gerar prejuízo, tá? Então, busca ali ter um pouquinho mais de cuidado com esses elementos, porque quando eles aparecem em prova, quando a semântica aparece em prova, na verdade, ela aparece sempre sendo relacionada a esses elementos, tá? Então, aí, bastante cuidado com isso, beleza? A língua, ela evolui, tá? Isso aqui que eu tô trazendo tá ligado aos manuais de redação. Sempre vou repetir para você toda prática que eu executar nessa aula e em outras aulas que eventualmente você assistir. Se você assistir outras aulas, tudo meu tá baseado nos manuais de redação, tá? Então, o conceito de semântica que eu estou trazendo aqui, que é um conceito do Silva Neto, é um conceito que é utilizado hoje ainda dentro dos manuais de redação, certo? Tanto da presidência quanto o manual de redação do Senado, assim como nos documentos prescritivos dos TJs e dos TRTs ao redor do Brasil, tá? Eu preciso entender que a língua muda. Por quê? Porque a sociedade muda. E se a redação oficial não acompanhar essas mudanças, tanto estruturais quanto significativas da língua, o serviço público não se comunica, meu povo. O serviço público não se comunica. Então, assim, tribo, língua evolui porque sociedade evolui e a redação oficial não fica para trás em relação a esses processos de evolução. Tranquilo? Belezinha? Dito isso, vamos lá. Eu não posso, tá? Eu não devo e eu não vou. Ao mesmo tempo, eu não posso evitar o uso de palavras estrangeiras, por exemplo, mas eu não posso utilizá-las em excesso. Eu não posso, num processo de comunicação oficial, eu estou falando de semântica pura, tá? Aqui, e depois eu trago a aplicabilidade prática disso para vocês na resolução das questões. Assim como eu não posso utilizar de uma linguagem extremamente culta, extremamente rebuscada e distante da realidade prática do serviço público, porque eu não vou ser compreendido. Beleza? Então, eu preciso, tá? Eu preciso, lógico, entender que a língua evolui, como eu disse para você há algum tempo atrás. Eu preciso entender que a língua evolui, mas isso não quer dizer que quaisquer evoluções, independente de como elas ocorram, devam ser utilizadas e devam ser consideradas por mim durante o processo de produção dos documentos oficiais. Beleza?
Então eu preciso prestar muita atenção nisso, tá? Tranquilo? Que isso aí fique claro para você. Dito isso, queria levantar alguns pontos com vocês, tribo, porque esses pontos são pontos que geram dúvida nas pessoas, costumam ser aí elementos que, querendo ou não, pegam, né? Geram perda de pontos. E aí eu queria bater com você o seguinte: homônimos e parônimos. Homônimos são palavras que vão ter igualdade, tá? E cuidado com esse uso desses homônimos dentro da redação oficial, tá? Muito, muito, muito cuidado com esses homônimos, tá? Por gentileza, muito cuidado mesmo. E os parônimos são pares de palavras, certo? Os parônimos são pares de palavras que vão ter aí um elemento distintivo entre elas, tá? Então, homônimos, eu vou ter homônimos de 3 tipos. Eu vou ter aí homônimos homógrafos, beleza? Homônimos homófonos. E eu posso ter também um outro tipo de homônimo, que são os homônimos perfeitos, tá? Então, muito cuidado. Por quê? Homógrafo, eu vou escrever da mesma maneira, mas eu não vou falar da mesma maneira. Olha o exemplo aqui, ó. Apelo e apelo. Eu não vou falar da mesma maneira, tá? Os homógrafos eu vou escrever da mesma maneira, né? Mas eu vou falar de maneira diferente. Ou eu posso ter os perfeitos, tá? Se eu pegar a palavra quarto, o quarto aposento e o quarto numeral ordinal, eu vou falar da mesma forma, eu vou escrever da mesma forma. Então eu vou dizer que aqui, por exemplo, eu tenho homônimos perfeitos. Mas ficou ótimo, né? Esse P, kkk. Eu tenho aqui homônimos perfeitos, tá? Assim como eu posso ter homônimos em que eu vou escrever de maneira diferente, mas eu vou falar da mesma maneira. Aí eu vou chamar de homônimos homófonos. Seção e seção, escrevo diferente, falo da mesma maneira, tá? Ou eu posso ter aqui, no caso de apelo e apelo, tá? Eu posso ter homônimos homógrafos, tá? Então, perfeitos, eu escrevo e eu falo da mesma maneira. Homógrafos, eu escrevo da mesma maneira, mas pronuncio de maneiras diferentes, como é o caso de apelo e apelo, tá? E eu posso ter os homônimos homófonos, né? Eu falo da mesma maneira, mas escrevo de maneira diferente, tá? E os parônimos são pares de palavras, certo? Eu tenho palavras semelhantes na escrita e na fala, mas elas têm aí um elemento distintivo, tá? Tribo, fala um negócio aqui para vocês, porque esse site, isso aqui é um site, tá? Vocês podem acessar na internet e também tem um aplicativo para celular. Conselho fortemente que quando vocês tiverem dúvidas ligadas à ortografia das palavras em língua portuguesa, vocês consultem, todos da tribo, consultem o VOLP, tá? O VOLP é fundamental para o estudante concurseiro que quer ali entender a ortografia da língua portuguesa e não cometer nenhum erro ali que leve-o a perder alguma questão, tá? Parônimos são pares de palavras que vão ter aí um elemento distintivo, como é o caso de discriminar e descriminar. Então, existe aqui uma diferença entre discriminar e discriminar. Aqui eu tenho um elemento distintivo entre os dois termos, tá? Dito isso, preciso prestar atenção em todas as relações
que podem eventualmente aparecer dentro de textos de redação oficial, tá? O a como preposição, o verbo haver, tá? É muito comum essa confusão por parte de uma parcela dos concurseiros, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso para não perder aí uma questão à toa, beleza? Absolver e absorver também é comum. Acender com C e acender com SC. Acento com C e acento com SS, com o dígrafo, tá? Preciso prestar atenção, beleza? Acerca de, isso aqui é importante, acerca de, acerca de, acerca de e cerca de. Acerca de, escrito junto, acerca de, escrito separado, acerca do verbo haver e cerca de, tá? Peço a vocês muita atenção, tribo, no estudo desta situação em específico, porque esta relação, ela é uma das que mais cai em prova. Cai não, despenca, tá? Essa relação é uma das que mais despenca em prova, beleza? Então peço a atenção de você, peço a sua atenção nessa situação, tá? Vamos lá. Acidente e incidente também, adotar e dotar, o afim de junto, o afim junto e o afim separado, aqui também é certeza de prova, tá? Muito cuidado, porque um tem ideia de finalidade, outro tem ideia de semelhança. Então, bastante cuidado com isso. Aqui é muito comum das pessoas nem saberem da diferença. Cuidado também, porque bancas, vou citar alguns nomes aqui, não gosto muito de citar banca em aula, mas FGV adora pegadinha com isso aqui, IBFC adora pegadinha com isso aqui e Sebrasp, tá? Então, FGV, IBFC e Sebrasp são bancas que costumam cobrar essa relação aqui, tá? Aleatório e aleatório, tá? É outra relação que a FGV, por exemplo, gosta de cobrar e eu preciso que você tenha cuidado, por favor, tá? Amoral e imoral, assim como, aqui já foi, os prefixos, tá? Prefixos e preposições. Muito cuidado, beleza? Muito cuidado. Eu não estou detalhando aqui para você cada um desses elementos, porque senão eu levaria aqui 1 hora, no mínimo, para detalhar cada um desses elementos com você, mas os elementos estão descritos no material, você pode consultá-los com tranquilidade, tá? E tudo que eu estou falando aqui tá ligado a expressões que você precisa ter cuidado, tá? E é recomendável que você observe com atenção essas expressões antes de eventualmente utilizá-las, certo? Remissão e remissão com C cedilha e remissão com SS também. Repressão e repreensão, sanção e sanção. Sedento e sedente. Subscritar, subentender e subtender. Então, aqui, quando cai em prova também, ó, isso aqui costuma cair, isso aqui e isso aqui, tá? Essas relações, elas costumam aparecer. Então, aqui eu ficaria atento se eu fosse você, beleza? Assim como tráfego e tráfico, vultuoso e vultoso, e sustar e suster. Também são relações que costumam cair, que a gente precisa aí ter muito cuidado nessas situações de paronímia, tá? Eu falei para vocês, tribo, em outro momento, eu falei o seguinte: preciso que você tenha cuidado com o sentido das palavras que você utiliza. Redação oficial não é brincadeira, você precisa manter a formalidade, você precisa manter uma série de coisas que são obrigatórias e que podem eventualmente prejudicar a tua prova, tá? Então, preciso que vocês tenham atenção. E coloquialismo.
expressões muito restritas a um grupo profissional ou a determinado grupo social. Todo esse tipo de coisa vocês precisam observar com atenção para não gerar nenhum tipo de prejuízo no teu texto, não gerar ali nada que possa eventualmente causar danos àquilo que você está querendo levantar. Eu vou dizer dessa maneira, aquilo que você está querendo levantar, porque guerreiro, guerreira, não pode dar vacilo. Isso aqui é um conteúdo que ao mesmo tempo todo mundo pensa, professor, isso é muito complexo. Cara, não. Vai pro básico, não inventa moda. Se pedirem a reescrita, por exemplo, numa prova discursiva, numa prova de redação, se pedirem reescrita, vai pro simples, não inventa moda, que dá tudo certo. É só você fazer ali o mais simples possível. Faz o mais simples possível que dá certo. Beleza? Espero ter deixado isso claro para você. Vamos lá. Seguinte, tem certas expressões, e foi um ponto que eu já levantei no próprio título da aula, tem certas expressões que você precisa ter cuidado, né? Você precisa ter cuidado ao utilizar determinadas expressões, porque essas expressões elas podem eventualmente gerar um prejuízo para tua escrita, para o documento que você está produzindo, enfim, você precisa ter cuidado com isso, tá? Palavras que possam gerar duplo sentido, palavras que venham de um vocabulário chulo, tá? Palavras que possam gerar repetição desnecessária de ideias, enfim, tudo aquilo que puder causar prejuízo ou gerar prolixidade, você precisa evitar. Evite ao máximo, beleza? Evite literalmente ao máximo, tá? E cuidado quando você for utilizar expressões específicas, tá? Muito cuidado. Quando você for utilizar expressões específicas, muito cuidado. Eu tô deixando aqui, inclusive, situações para você, guerreiro, guerreira, situações em que você precisa observar com atenção, beleza? Tô deixando aqui situações específicas que você tem que observar, que você tem que se atentar, para não ter nenhum problema, tá? Ambos e todos, anexo em anexo, muito cuidado também quando for utilizar esse tipo de expressão. Eu peguei aqui as situações mais problemáticas, tá? Ao nível e em nível, tá? Isso aqui também é muito problemático. Eu só peguei e coloquei aqui para você nessa aula expressões que, se você não evitar, tenha cuidado ao utilizá-las. Essas expressões que eu citei aqui, elas são expressões que não é que elas são proibidas, elas não são proibidas, mas elas são expressões que exigem de ti uma atenção maior a utilizar, tá? Beleza? Resolver algumas questões com você agora para ver se você conseguiu aí compreender aquilo que eu propus aqui. De acordo com o Manual de Redação Oficial do Estado do Piauí, o pleonasmo passa a ser vicioso quando a repetição de ideia não traz nenhuma energia à expressão, devendo, nesse caso, ser evitado. Desse modo, contém pleonasmo a ser evitado a frase: deve-se planejar o evento antecipadamente para evitar surpresas inesperadas de última hora. B. Para não haver imprevistos... Gente, eu me segurei aqui, tribo, para não rir. Eu não vou rir. Isso aqui é uma aula séria. Não vou rir. Mas eu vou já explicar o porquê. É fundamental que o evento seja planejado com rigor a fim de assegurar o sucesso da empreitada. Quando se planeja um evento com eficiência, costuma sobrar tempo para cuidar de imprevistos. O planejamento de um evento bem-sucedido envolve a definição de etapas e métodos. Surpresas inesperadas de última hora. Se é surpresa, você espera, guerreiro.
Hein, guerreira? Meu irmão, se é surpresa, eu não espero, não, abençoado. Se é surpresa, eu não tô esperando, não, amiguinho. Beleza? Portanto, gabarito é alfa. Beleza? Se é surpresa, eu não tô esperando. Professor, mas por que o senhor botou uma questão do estado do Piauí? Rapaz, eu não tô delimitando banca aqui pra você, não. Eu preciso que você entenda que isso aqui que eu tô botando tá com base no manual de redação da Presidência da República e vai cair em qualquer concurso que cobrar redação oficial. Seja no Piauí, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Acre, no Ceará. Vai cair, amiguinho. Vai cair. Beleza? Então, presta atenção aqui, guerreiro. Tá? Vamos lá. A semântica estuda o sentido das palavras, expressões, frases e unidades maiores da comunicação verbal. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta os fenômenos relacionados ao emprego de vocábulos distintos, mas semelhantes, ou mesmo que possuem igualdade de pronúncia ou de grafia entre eles, está dada a questão, né? Eu tô falando do item D de delta, homonímia e paronímia. Homônimos têm igualdade, seja escrita ou sonora, ou as duas ao mesmo tempo, e os parônimos são palavras que formam pares que têm aí semelhança parcial e um elemento distintivo, tá? Distintivo aqui no sentido de distinção, beleza? Dito isso, tribo, bora prosseguir, vamos lá para a próxima questão. Assinale a alternativa que atende aos critérios de concisão, objetividade e correção gramatical. Bora aqui. Pelo presente documento, a coordenação vem divulgar os números de todas as prestações de serviços executados sob a gestão fiscal 2015-2017, em conformidade com a resolução aprovada pelo Conselho Superior. Parece ter erro? Não sei, vamos ver as outras. No último semestre, vírgula, em resposta às solicitações da chefia imediata, vírgula, organizando as pastas, descartando o excesso, este departamento começou a fazer, aqui tem um erro, já não poderia dizer que o B seria o meu gabarito. C, encaminhou-se, vírgula, por meio deste, vírgula, os relatórios também já não poderia, sem descer a maiores detalhes técnicos. O comitê gestor acrescenta de que quem acrescenta, acrescenta algo, não tem preposição, verbo transitivo direto. Olha a importância da correção gramatical e da semântica aqui, né? Ligada à regência verbal. Portanto, gabarito desta questão, tribo, é o item A de aprovação ou de alfa, tá? A redação oficial exige utilização de palavras e expressões simples em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, hipótese em que se utilizar a nomenclatura própria da área. Assinale a alternativa em que o termo assinalado não gera ambiguidade no texto. Para realizar o pagamento, foi necessário empenho. Empenho no sentido de esforço ou empenho no sentido de empenhar o dinheiro? B. A equipe de licitação não encontrou os autos do pregão. O setor de compras estava atento aguardando a liquidação. Liquidação no sentido de quitação ou liquidação no sentido de promoção? Então aqui é ambiguidade. Olha o problema, tá? E item delta, o servidor vinha apresentando problemas desde a semana passada. Servidor computador ou servidor pessoa? Tem dois sentidos, portanto, gabarito dessa questão, item B de bravo. Beleza? Espero ter conseguido esclarecer um pouquinho mais para você sobre semântica. Espero que você tenha conseguido compreender esse conteúdo e muito obrigado pela tua atenção nessa aula. Valeu!
Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu tô te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo tá aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!